Fala, audiência, estamos de volta por aqui, direto do Transforma Empreendedor, no ar hoje, fazendo a cobertura completa, trazendo para você aqui um bate-papo com os nossos convidados, pessoas de sucesso e que estão participando com a gente nessa edição de 2024 do Transforma Empreendedor, juntamente com a Filmix, hoje aqui o nosso estúdio, aqui no Teatro Paulo Moura. Bom, ele eu já tive o prazer de entrevistar, né? É um cara que tem, com certeza, um trabalho muito bacana, tem transformado, né, a vida de muita gente. É conhecido como o Doutor Papada. Quem nunca ouviu falar, hein? Doutor Henrique Minguete, seja bem-vindo e veio com a esposa, a Maria Luísa. Sejam bem-vindos aqui hoje. Obrigada. Casal de dentistas. Olha só, queria que vocês contassem um pouquinho, para quem está nos acompanhando aqui, a presença de vocês, a participação de vocês aqui hoje no Transforma. Então, nós ficamos muito felizes, né, com o convite da Adri e somos formados há 15 anos na odontologia e muita caminhada, né, muito esforço. Nós começamos, na família a gente não tinha ninguém, né, de empreendedor quando a gente se formou, não tínhamos nenhum dentista, médico. E aí começamos a nos conveniar com convênios odontológicos. Sim. Recebíamos muita indicação de outros profissionais, até mesmo do próprio convênio, por conta do nosso trabalho. E aí chegou um momento, graças a Deus, de uns anos para cá, que a gente percebeu que a gente precisava colher mais frutos disso, né, do nosso resultado. Só que a gente estava tão envolvido ali, né? A Adri até falou agora na palestra, às vezes naquele comodismo do dia a dia, né? Aquela coisa que você sabe que você precisa mudar, mas você não sabe nem como. Sim. E aí uma amiga minha comentou sobre o Transforma, eu nunca nem tinha ouvido falar da Adri. Falou, Lu, estou fazendo uma mentoria com a Adriele, vai ter o Transforma Empreendedor, você não vai? Isso foi em novembro do ano passado. Sim. Falei, Adriele, Transforma. Eu falei, que é isso? Quem que é essa mulher? Ela falou, você nunca ouviu falar da Adriele? Ela está super famosa, ela ainda brincou comigo. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar da Adri. E aí ela comentou comigo, né, como estava sendo um trabalho, eu falei, gente, é disso que a gente precisa no consultório. E aí entrei em contato com ela, porque até então eu não sabia se ela trabalhava com essa parte da área da saúde, né? Se era, às vezes, algum público mais específico. Ela falou, não, com certeza eu posso te ajudar, vem aqui. E isso foi agora, em fevereiro, né, que a gente começou com a Adriele. E foi realmente transformador assim, para nós. Foi um divisor de água no nosso negócio. E é impressionante, né, doutor? Porque a odontologia, a gente sabe que é uma coisa específica e que, querendo ou não, a pessoa vai para poder ou buscar um tratamento, ou para poder, desde uma dor de dente, alguma coisinha nesse sentido. Mas hoje a estética está envolvida em tudo, né? E a gente percebe o crescimento nessa área, principalmente da quantidade de pessoas que querem se formar também, procurando fazer a odontologia, e a responsabilidade também aumenta. E aí, quando você tem um suporte desse, que te ajuda, não só um consultório com qualidade, 2 profissionais que são reconhecidos aqui na cidade, a gente sabe, né, de vocês, a Flavinha, que trabalha na rádio comigo, ela já diz de você, um dia eu quero ir lá para poder ir no consultório. A gente vê também essa estrutura de poder apresentar o trabalho de vocês, mostrar o que vocês estão fazendo. E isso é sensacional, né? Hoje em dia, a odontologia, a gente tem que procurar o tempo todo se, né, diferenciar de alguma forma, porque senão você é só mais um, né? Então, a grande sacada nossa foi, logo no início, quando começou a falar em botox, quando começou a falar em preenchimento, quando começou a falar na própria papada, já ficar antenado e buscar e procurar sempre se destacar dentre os outros, porque fazer, todo mundo faz, mas o interessante é fazer bem feito. Sim. E ter um diferencial, né? E as pessoas estão tendo mais consciência hoje em dia. Sim. Né? A gente também, isso foi um start assim para a gente, do nosso público, né? De quando a gente se formou há 15 anos atrás, era um público totalmente diferente de hoje em dia. Então as pessoas têm mais consciência, né? É lógico que assim, a cidade influencia onde você vai trabalhar, o bairro, né? O público. Mas hoje em dia todo mundo tem acesso à informação. Né, acesso à informação, acesso ao cuidado. Então, essa parte estética da odontologia está se sobressaindo muito, né? Tanto da parte de harmonização, parte de reabilitação, e isso é muito bom, né? As pessoas tendo mais consciência e procurando mais esse tipo de necessidade, né? E uma coisa importante também de falar é o seguinte, é a credibilidade que vocês têm, o nome que vocês têm, que a gente sabe que é uma coisa irretocável, mas a gente vê muita coisa errada acontecendo, né? Muita gente fazendo procedimentos sem saber, muita gente procurando, inventando as coisas, né? Tentando reinventar a roda.
E isso é uma coisa que, às vezes, deixa a pessoa com dúvida de fazer o medo, né? De tentar fazer alguma coisa. Então, como colocar para quem está nos assistindo agora, para quem está acompanhando, que se você procurar o profissional correto, o profissional que realmente ele tenha todo o suporte, a experiência e, principalmente, né, saiba como fazer, que ela possa ficar despreocupada. Hoje em dia o grande problema que na minha área, principalmente da papada, é a desinformação. Tem pacientes que deixam de realizar o sonho por influência externa de quem falou que dentista não serve para fazer isso, de que o procedimento tem risco. Óbvio, todo procedimento cirúrgico tem os riscos, né? Mas o importante é procurar, por isso que eu fui já no seu podcast, né? Por isso que a gente procura mostrar no Instagram, para mostrar que é um profissional de qualidade, que tem um suporte de saúde no consultório, né? Para qualquer intercorrência, que procura se atualizar o tempo todo, né? Então, a gente tem toda a capacidade legal e profissional para fazer os procedimentos estéticos. Então, o paciente pode ficar tranquilo e confiar, porque senão, por desinformação, deixa de realizar um sonho que pode transformar a vida da pessoa, né? E eu me lembro que o nosso episódio foi um dos mais vistos que a gente tem até hoje, deu mais de 2.000 e tantas pessoas estiveram lá. E a principal dúvida era isso, né? Era o medo de fazer, se dói, quanto tempo que demora para poder fazer tudo certinho, alguma coisa nesse sentido. E aí um dia eu vejo a sua esposa fazendo também contigo. Eu falei assim, gente, como é que é aquele negócio? Casa de... Ferreira Festival. Eu falei, mas será que ela vai fazer? Eu falei assim, se um dia ela topar, eu vejo que o negócio funciona. Como que foi, né, ser atendido pelo marido, assim? Olha, foi super tranquilo, mas assim, eu me vi também como paciente, né? Sim. Porque é o que ele falou, ó, é uma cirurgia, mas a gente fica, ai meu Deus do céu, né? A gente fica naquela ansiedade. E eu queria fazer, mas eu estava muito ansiosa. Na verdade, era para eu já ter feito o ano passado. E aí, não, vamos deixar para fazer, Aí eu falei, não, então tá. Mas foi super tranquilo, super tranquilo. Pós-operatório também, o resultado ficou maravilhoso, né? Ficou muito legal, depois do suporte, né, que o Henrique me deu, não só por eu ser esposa dele, mas é o que ele realmente faz com os pacientes. Né? E aí, como você tá? Você tá bem? E foi muito tranquilo, assim. Eu queria dar meu espetáculo lá, mas ele ficava... não podia. Eu fico imaginando como é que deveria ter sido para você fazer o procedimento, né? Porque eu falei assim, gente, ela é uma profissional daqui, como é que eu vou fazer, né? Então, é uma responsabilidade grande, porque, né, é minha esposa, mãe das minhas filhas, né? E eu costumo falar para os pacientes, que nem foi um casal lá no consultório, inclusive ela vai operar na semana que vem, e eu gosto muito quando vai a esposa e o marido na avaliação, porque o marido, ele sempre tem o pé mais no chão, né? Sim. Ele nunca... Tem receio, né? Que aconteça alguma coisa. Então, a mulher está naquela ansiedade de fazer e o marido fica ali segurando. E eu falei para o marido, cara, se não fosse seguro, eu não teria feito na minha esposa, com 2 filhas gêmeas, né? Não tem intuito nenhum de ficar viúvo e não tem um seguro de vida milionário para receber dela. Então, viúvo, então, ela te matar depois. Mas foi muito legal. E a responsabilidade de operar, né? Querendo ou não, sim, né? A gente é profissional, mas tem a parte do psicológico, sentimental também, né? Mas hoje você é a prova viva que o trabalho... Né? Direto eu chamo ela na minha sala. Modelo principal. Vem cá, pra você. Com certeza. E passar também isso para os pacientes, né? Porque às vezes o paciente quer fazer, mas às vezes ele não tem uma referência ali de ninguém que fez. Então fica, mas dói, não dói, incha. Então, eu estando lá explicando, né, mostrando como que é, falando, né, dando o meu relato, o paciente ele fica até mais seguro, né, em fazer. Porque ele está conversando com uma pessoa que já fez e sabe como é que é. Henrique, assim, quando a pessoa ela decide fazer, né, eu quero fazer o procedimento e tal, procurar o Dr. Papada, que é o número 1 nesse caso. Quando senta na sua frente, vai fazer a avaliação, você percebe que talvez ela está receosa, ela está com medo, ela está, né, já viu alguma coisa, assistiu alguma coisa em algum lugar. Como que é esse seu trabalho? Você tem que ser um pouco psicólogo também na hora para poder explicar, né? Então, a grande sacada de fazer a mentoria com a Adriele me ajudou muito nisso, porque o momento do paciente, na hora da avaliação, aquele momento é dele, entendeu? Então, ali eu tenho que dar um
um show praticamente, né? E antes ficava naquela, senta, explica, tal, levanta, vai embora, quer marcar a agenda, senão liga depois, né? Sim. Mas a grande sacada foi essa, de entender o perfil do paciente. Tem paciente que ele grita, ele anseia que eu explique os mínimos detalhes para ele, do tamanho do corte até como vai ficar a cicatriz. Já tem paciente que está olhando para mim, só está querendo saber o valor e quer agendar o dia e já quer fazer, Pronto. entendeu? Então não adianta para esse que quer rapidez eu ficar explicando tudo. E para o outro que precisa dos detalhes eu não explicar nada, entendeu? Então a sacada é você entender o perfil do paciente e trazer segurança para ele. Todo mundo tem medo, todo mundo chega no consultório, eu costumo falar que todo mundo vai feliz fazer o procedimento, porque vai transformar, vai elevar a autoestima, vai realizar o sonho, só que todo mundo tem um pouco de receio, né? Desde criança a gente assiste filme de um cortando o pescoço do outro, né? Então já traz essa bagagem. E a grande sacada é explicar para o paciente o porquê que é seguro. Então eu desenho no rosto dele, faço a sequência que eu vou fazer na hora da cirurgia, que são as marcações, eu faço antes e explico para ele o porquê que eu estou fazendo aquilo, entendeu? Os músculos que tornam seguro, aonde passam as estruturas vitais, aí o paciente ganha segurança, ganha confiança, né? Eu sei que cada caso é um caso, mas, por exemplo, hoje em dia, uma média, a pessoa que ela te procura a primeira vez, vai fazer a primeira consulta, avaliação, ela vai fazer o procedimento, até ela já está, por exemplo, igual está aqui a doutora. Quanto tempo leva, né, do começo até o final, já para ela ver o resultado? O resultado ele é imediato, tanto é que os vídeos que tem no Instagram depois são imediatos. Porém, ela entra num pós-operatório, que tem que ser acompanhado por um fisioterapeuta especialista em pós-operatório. Com 3 meses, o pós já está satisfatório. Ela já está, eu costumo falar que já está desfilando por aí, tirando selfie, né? Sim. Mas o pós total, para todas as estruturas se regularizarem, tudo costuma ser 1 ano. Mas isso aí é mais interno, coisa que eu consigo ver diferença. O paciente já não, com 3 meses já está tranquilo. Doutora, só tinha falado aqui para a gente que ninguém, né, da família de vocês era dessa área. E quando vocês começaram a estudar na faculdade, não tinha tanta coisa que hoje um odontologista pode fazer, um cirurgião pode fazer. Todo dia muda, são tendências novas, procedimentos novos que acontecem. Tenho certeza que vocês estão sempre buscando maior conhecimento, buscando trazer isso para a clínica e para todos os pacientes. O que vem de novidade agora que a odontologia está trazendo? Procedimento novo, alguma coisa a mais que a gente possa esperar e que talvez a gente nunca imaginaria que poderia ser feito numa cadeira? Hoje em dia, os liftings, né? Lifting facial tá bastante em alta. Na verdade, a parte de harmonização, o planejamento ele é muito importante, né? Então, a parte de bioestimulação, né? Bioestimulação de colágeno também, fios, né? Fios de PDO. Hoje em dia a gente consegue fazer um trabalho muito legal com os fios de PDO. São fios reabsorvíveis, né? Que eles estimulam o colágeno e junto com isso também eles fazem um lift, né? Que a gente também indica bastante para os pacientes da lipo, né? Sim. Principalmente aqui nessa parte, né, aqui do pescoço, por conta do próprio colágeno. A parte também de preenchimento, né, que hoje em dia a gente vê que o preenchimento com ácido, ele também acaba provocando a bioestimulação de colágeno, né, que é muito importante. Então, a harmonização, né, hoje em dia, a área da saúde, né, em geral, mas principalmente a odontologia, ela está crescendo muito, né? E a gente percebe também essa tecnologia em relação aos produtos que vocês usam, né? Sim, com certeza. O produto é o que eu sempre falo para o paciente, né? O resultado do procedimento que o paciente vai fazer depende de vários fatores, mas com certeza, né, que o pessoal pergunta muito, quanto tempo vai durar? Que eu fiz e não durou. A qualidade do produto, com certeza isso conta muito. Todos os produtos hoje são muito bons, né, que a gente utiliza, mas é lógico que sempre tem marcas que mais, né, se sobressaem que as outras. Então, com certeza, o produto, a técnica também que você vai utilizar conta muito, né? O plano que você vai fazer ali, a aplicação, e o cuidado também do paciente, né? Tem tudo isso também. Conta muito com o resultado final. Porque também não adianta nada, né? A senhora vai lá e faz tudo e o pós-operatório não tem o cuidado, não faz... E assim, e manter também,
Né, Mito? Isso é muito importante, porque a gente fala que a harmonização, não só a harmonização, mas toda essa parte estética é um cuidado que o paciente vai fazer, não acabou ali. Né? Vai fazer, vou fazer um botox, vou fazer um preenchimento, vou fazer um bioestimulador, pronto, acabou. Não, é um cuidado diário, né, anual. Por quê? Porque, infelizmente, nada, ou felizmente, nada é para sempre. Né? Então, a gente sempre fala isso para o paciente. Você com 30 anos, você quer envelhecer com 40, do jeito que você está hoje, você tem que cuidar. Não adianta você chegar nos 40. Quer dizer, adianta, mas é um investimento bem mais. Né? Não adianta você chegar nos 40 e querer, quero ficar com um rostinho de 20. Né? E tem uma coisa importante também, né, doutora? Às vezes a pessoa vai para aquele atendimento mais barato, sem conhecer, né, sem saber realmente alguma coisa em relação ao profissional, e aí depois dá os problemas, a situação fica complicada, aí procura vocês correndo, me ajuda aqui. Aí paga o dobro. Paga duas vezes, né? Não o dobro. Pagou para a pessoa e paga para mim. E ainda tem a saúde prejudicada. E o problema é que, por isso que eu tento sempre bater na técnica da rede social, que nem caixinha de pergunta, Sim. E eu foco, porque para o paciente o que ele acha que às vezes é uma pergunta boba, mas é a dúvida dele, entendeu? Então, não tem pergunta importante e não importante. Se é importante para ele, tem que perguntar, né? E eu estava lembrando aqui, vocês falando, tem uma paciente que ia vir de São Paulo para operar comigo, me chamou na rede social, cai direto no meu telefone pessoal, e ela falou para mim, doutor, eu vou me deslocar daqui, eu vou aí, só que eu só vou se eu nunca mais precisar fazer nada na região do pescoço. Ué, mas... Eu falei, não, então você não vem, porque você vai continuar envelhecendo, o processo de envelhecimento, de falta de colágeno, de flacidez, e vai precisar bioestimulando, com ultraformer, endolaser, ultrassom, enfim. E o próprio, você falando aí do preço e da qualidade do profissional, né? É importante o paciente ser bem crítico na hora de escolher o profissional e olhar os resultados mesmo. Pega o Instagram hoje em dia é um portfólio, Sim. Né? É como se fosse uma revista para o paciente ver os casos, né? E por que de um fica tão marcado a mandíbula e de outro não? Por que um demora meia hora para fazer e eu demoro 2 horas? Tem diferença, entendeu? Porque eu vou pagar X e comigo vai pagar 3 vezes X. Só que o paciente vai no mais barato e depois ele não sabe que se eu precisar entrar para refazer o procedimento, dá muito mais trabalho, tem vezes que não tem como entrar para refazer, e aí a pessoa perdeu a oportunidade. Né? E só pegando um gancho também, que estava falando da odontologia, como que está, moderna, né? A gente trabalha hoje em dia com protocolos para lipo, então de 3 a 4, oferece 4 tipos de protocolo, onde o inicial é só lipo, né? E o mais top é o que a gente fez na Maria Luísa, que a gente fez a papada, eu retirei a gordura da papada e injetei no rosto, olha que interessante. Então, pega ela, emulsifica, ela vira um gel, injetei na maçã do rosto e finalizamos com o contorno dos lábios com ácido hialurônico. Então, o paciente, às vezes, ele vai para fazer só a papada e eu consigo transformar já o rosto dele no mesmo procedimento, entendeu? Gente, é imperceptível, né? Você tudo natural, né? Tudo natural. Porque assim, você fala, mas eu vou ficar com negócio? Não, fica, cara, é perfeito. Não dá para ver furo, qual que era, vira para lá um pouquinho. Aqui foi feito um furinho para fazer a marcação. Agora não vale, eu ia falar que eu tinha nascido assim. Aqui foi feito um furinho e para passar cânula, mas fica natural. Aqui foi feito outro, mas é uma coisa que fica discreto, né? Tem paciente que fala, doutor, mas tem que cortar? Tem sair a gordura para algum lugar. E é até legal isso, porque o paciente já tem, às vezes o paciente nunca fez um tipo de preenchimento, ele já tem uma noção de como vai ficar. Utilizando, né? A gordura. Utilizando a gordura, né? Esses dias, já faz um tempinho, foi um paciente lá no consultório que eu estava fazendo essa parte de avaliação. Ela falou assim para mim, né, que estava falando sobre os produtos. Ai, doutor, a gente estava conversando sobre preenchimento, botox. Eu falei, a gente tem que fazer a toxina, né, que é o botox, né, na verdade é a marca. Ah, não, doutora, nem adianta eu fazer botox, porque eu já fiz botox, para mim não dá certo, não pega, assim, eles falam pega, né? Sim. Mas claro que pega, claro que tem jeito. É que eu não sei o profissional que ela foi, né? Como que foi diluído, a marca, mas... Exatamente. Mas então, às vezes o paciente... e de certa forma a gente até entende, porque às vezes o paciente vê aqueles resultados, várias informações, naquele anseio de querer fazer, e vai muito pelo preço. Sim. Né? Então, isso é muito importante de ressaltar também. Sempre pesquisar, ver as referências, né? Ver Instagram, perguntar se às vezes alguém conhece, se já fez, porque senão acaba decepcionando
funcionando e fala, não, eu fiz, não deu resultado, né? Não é para mim. E ao invés daquilo fazer bem para a pessoa, acaba deixando ela mais triste, desmotivando mais que o problema é ela que... É igual quando o paciente... Tem paciente que senta na cadeira para tirar siso comigo. Ó, doutor, em mim a anestesia não pega. Fala, meu irmão, não pega porque usaram uma anestesia para fazer cárie e tentar tirar um dente, entendeu? Inclusive, você tem um método, né? Tem uma técnica desenvolvida por mim. Já tirei os 4 sisos em 7 minutos, da hora que o paciente sentou na cadeira até a hora que ele levantou. E, assim, não é que não pega anestesia, tem a técnica certa. Hoje em dia, eu anestesio num lugar, e isso também faz parte da minha técnica, que vai direto no nervo. Não precisa aquele negócio, vamos esperar pegar. Vamos esperar um pouquinho que vai pegar. Não, eu vou anestesiar ali, bloqueou, já tiro o dente, não tem essa, entendeu? Ó, pra gente fechar aqui, eu queria perguntar para vocês como que é trabalhar em casal, né? Porque é uma convivência, vocês têm filhas maravilhosas, inclusive eu acompanho muito aí. Inclusive ele, eu racho o bico aqui vendo as postagens que ele faz. Fiz um vídeo cantando com ela. Como que é essa convivência? Porque, assim, são os profissionais, igual você falou assim, eu estava fazendo um procedimento com ele, ali eu era paciente, né? Mas convive junto em casa, tem as filhas para poder criar e trabalham juntos. Olha, isso é até engraçado, Hamilton, porque logo quando a gente se formou, né, nós não tínhamos condição de ter auxiliar e também a gente não tinha nem um fluxo muito grande de paciente. Então, no começo, ele me auxiliava, eu auxiliava ele e tal. Então, assim, era mais nervoso que a gente passava do eu que... Eu gosto de sertanejo, ela gosta de música internacional. E assim, ele ficava, mas faz assim, mas ó, agora você tem que fazer assado. E eu ficava para ele. E eu sou muito organizada, sabe? Então, na medida que ele ia fazendo, eu queria organizar. Ele, cadê a espaço que estava aqui? Cadê não sei o que estava aqui? Eu já tinha guardado tudo. Aí agora a gente já tem auxiliar, cada um tem a sua sala. Então, e também você vai tendo aquele amadurecimento, né? São áreas diferentes que a gente atua. Lógico que eu sempre peço, né? Eu tô com uma dúvida, eu converso com ele comigo. Mas hoje, assim, é muito tranquilo o consultório. Sabe? É o que ele falou. Eu chego na sala dele, é um sertanejo, eu falo, gente... Aí eu vou discretinho, abaixo um pouquinho a música, sabe? E saio. Ele entra na minha sala, eu adoro ouvir música, assim, dos anos 90, 80, essas rádios. Eu adoro. Aí ele chega e fala, nossa, como que você consegue trabalhar com essas músicas? Sempre tem um pitaquinho, mas no geral é muito bom. Mas no final dá tudo certo. O que a gente tento fazer muito, e ela também, é não levar o trabalho para dentro de casa, porque senão a gente fica falando dia e noite de odontologia, né? Então, porque já está ali, e inclusive nossos amigos também, muitos são dentistas. Então a gente separa bem isso, vai se reunir, ninguém fala de dente, de nada. Quer fazer isso, um vai no consultório do outro, a gente deixa para discutir no consultório, porque senão leva aquilo para casa, o trabalho não acaba nunca, né? Muito bom ter vocês aqui com a gente, muito bom saber que vocês passaram por essa transformação com a nossa querida Adri, estão participando aqui hoje também, muito legal. Queria que vocês olhassem para essa câmera aqui, e falassem para quem está assistindo vocês, para quem já conhece o trabalho de vocês pelas redes sociais, gostaria, né, de fazer a papada, fazer um outro tipo de procedimento e tem algum receio, algum medo, falem para a gente, convide o pessoal para poder conhecer a clínica e tudo mais. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que foi uma conversa bem rapidinha, mas que vocês possam estar conhecendo o meu trabalho, o trabalho do Henrique. A gente tem muito a oferecer. A harmonização é uma área linda da odontologia, que ela só tem a ressaltar, né, a beleza da mulher, esse que é o nosso propósito. E você que tem vontade de fazer, ou às vezes que tem um receio, medo, ou não teve uma experiência bacana, chama a gente no Instagram, tem o nosso telefone lá pessoal, manda uma mensagem, eu tenho certeza que a gente pode esclarecer muitas dúvidas, foto também, para vocês terem uma noção de como é o nosso trabalho, e vai ser um prazer poder atender vocês. Qual que é o Insta, doutora? DR de doutora, Sim. Doutora Maria Luísa Amaro, tudo junto. Muito bem. Bom, gostaria de agradecer também, gostaria de convidar para... acessar o meu Instagram, né, @odontologiadr Henrique Minguete. E o recado que eu deixo, principalmente para quem deseja realizar o sonho de fazer papada, é assim, não se prive, se dê a oportunidade, porque o tempo passa e você pode estar deixando de colher os resultados de um fruto aí, amanhã, né, passou, vem outros problemas, a vida segue e você fica ali postergando isso, né? O momento de ser feliz é agora, eu acho. Show. A gente vai marcar depois um dia para a gente poder fazer realmente um podcast maior, para a gente poder trocar uma ideia. Parabéns, tá? Pela
vida de vocês, pela trajetória, não só em casal, as filhas maravilhosas, mas o trabalho que vocês fazem. A gente vê através das redes sociais os resultados, o pessoal feliz, comentando a transformação que fazem. Obrigado também por vocês estarem aqui hoje, participando com a gente aqui do nosso Transforma 2024. E que Deus abençoe vocês aí sempre. Amém. Obrigada pelo convite. Um abraço, Obrigadão. gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais convidados aqui, diretamente do Teatro Paulo Moura, hoje fazendo a cobertura completa do Transforma 2024, Transforma Empreendedor, já aqui no Ar.